Olá, boa noite. Meu nome é João Levi e eu vou fazer um exemplo que está no livro, no capítulo 3, sobre uma equação diferencial linear de primeira ordem. Ela vai tratar sobre esfriamento de um bolo e a gente vai utilizar a fórmula de aquecimento ou esfriamento de Newton. Então, essa fórmula é tratada na seção 1.3, né, que foi passada anteriormente, sobre o resfriamento e aquecimento de objeto, é dada essa equação linear de primeira ordem, que é qual? Essa derivada da função em relação ao t é igual a uma constante k vezes Tzão, né, menos Tm, né? Onde K ele vai ser a constante de proporcionalidade e a minha função em relação ao T, que é o Tzinho é a minha temperatura. Então, é minha temperatura não, o Tzinho é o meu tempo. Então, Tzão em relação ao tempo é a temperatura do objeto. Quando o tempo for maior, então tempo para o tempo maior do que zero. E o Tm ele vai ser a temperatura ambiente, ou seja, vai ser a temperatura, no caso a gente vai trabalhar com esfriamento de um bolo, então no caso ali, quando eu estiver tirando o bolo ali do forno para esfriar, então eu quero saber, por exemplo, quanto tempo vai durar para o bolo chegar até tal temperatura. Então isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar no exemplo 4 com essa constante da temperatura ambiente, né? Então a gente vai supor que isso uma temperatura ambiente já. Então, aqui na questão, esfriamento de um bolo, exemplo 4, né? Quando um bolo é tirado do forno, sua temperatura é 300 graus. 3 minutos mais tarde, sua temperatura é 200 graus. Quanto tempo leva para o bolo se resfriar até uma temperatura de 70? Então, essa daqui é uma equação diferencial de primeira ordem. A gente já fez várias, né? Então, vamos lá. Vamos levar em conta as informações. Qual é a minha função, que ele deu bem aqui? É a derivada da função em relação ao tempo. Vai ser igual a constante igual a Tzão menos a minha temperatura ambiente. Então nós temos que vamos colocar as informações aqui do lado. Como a minha função está sendo em relação ao tempo, então eu tenho aqui, quando eu tirar o bolo do forno, vai ser o meu T0, né? Isso daqui vai ser quanto? Vai ser 300. Ou seja, quando eu tirar o bolo do forno, a minha temperatura vai ser 300. E aí ele fala também, 3 minutos mais tarde, a temperatura vai ser 200. Então aqui, a minha função, quando for 3 minutos, vai ser 200, certo? E aí ele pergunta, quanto tempo levará para o bolo esfriar até a temperatura ambiente 70? Ou seja, então a gente também tem outra informação aqui. A gente tem o Tm, que vai ser igual a 70. Então a gente está supondo aqui uma temperatura ambiente. Então o que a gente faz? A gente substitui aqui na nossa função e tenta resolver por essa temperatura ambiente. Para a gente achar os instantes que a gente vai conseguir aqui. Então vamos lá. A minha derivada dt igual a k. T a gente não tem, mas a gente tem o Tm, que é a minha temperatura ambiente.
Então a gente resolvendo isso aqui, a gente organiza, deixa tudo certinho, né? Então vamos lá. Fica dt dividido pelo t menos 70 igual ao k vezes dt. Eu só passei, esse daqui estava multiplicando, eu passei dividindo, esse daqui estava dividindo, eu passei multiplicando. Então a gente agora pode integrar ambos os lados. O que a gente faz? Integra o lado esquerdo, integra o lado direito. Pronto. O lado esquerdo a gente vai ter que resolver com substituição. Eu vou chamar o t menos 70 de u e o meu du. Então a minha derivada de u vai ser 1. Por quê? Porque 70 é um número que não tem letra e t, a derivada de t vai ser 1. Então, o meu dt ele vai ser quanto? O meu dt ele vai ser du. Substituindo aqui nessa função, então fica a integral de dt, né, que é du, dividido pelo u, que é isso aqui, que é igual a, cai uma constante, ele sai para fora, dt. Certo? Integrando agora, isso daqui, a integral disso é ln de u igual a k. A integral disso aqui, então a minha integral disso aqui, a minha integral de 1 vai ser t, né? Que eu vou estar voltando uma letra. A integral aqui, ela vai ser, a integral de 1 vai ser t. Então eu coloco t e mais uma constante. A minha constante, aqui eu vou chamar de C1. Então a gente voltando agora, a gente pode substituir esse u já, né? O que era esse u? Esse u era o t menos 70. Então esse daqui, eu repito, né? T mais C1. Então agora a gente pode utilizar a propriedade de log, né? Qual é a propriedade? Log de e log na base e de t menos 70 igual a kt mais C1. Então, utilizando aquela fórmula que a gente faz, a gente pega o e, coloca no, faz assim, né? Faz um mzinho, um czinho, né? Então, como é que fica? Fica e elevado a kt vezes e elevado a C1. Vou colocar uma constante aqui. Então, fica igual a t menos 70. Agora, o que eu quero? Eu quero isolar esse t, colocar tudo para mim descobrir esses meu t. Por quê? Porque esse t é importante. Porque a gente viu que esse t, ele é a minha função e eu quero descobrir qual o tempo que eu vou ter para o bolo esfriar. Então eu isolo ele, vai ficar t igual a C2. Eu vou considerar aqui esse C1 igual a 0. Então fica só E elevado a KT mais 70, que ele passou somando, né? Pronto, agora a gente já tem isso. Agora a gente pode utilizar mais ainda as nossas informações que a gente tem. Como é que eram as nossas informações? Vou voltar aqui em cima. A minha informação é que a minha temperatura inicial ela vai ser T0 igual a 300, correto? Então, eu substituo aqui o meu
T vai ser 300, a minha constante. E o meu K, eu deixo ele aqui, mas o meu tempo ele é 0, que esse aqui é o Tzinho. Então, K vezes 0 mais 70. Resolvendo, 300 igual a... Isso daqui vai ser 1, né? Porque E elevado a 0 vai ser 1. Então, C2 igual a mais 70. Ok. Agora a gente descobre o nosso C2. Como é que fica? O 70 vai para lá subtraindo. E 300 menos 70 vai dar 230. Ok. O que a gente pode fazer? Agora a gente volta aqui nessa funçãozinha. Eu vou chamar ela de estrela, para a gente não confundir. E aí eu substituo. Como é que tá lá? Ela tá T igual a 230 vezes o E, KT, mais 70, certo? Agora a gente pode resolver para o tempo igual a 3. Então agora a gente faz o T3, vai ser 200, né? Então a gente agora substitui aqui 200 igual a 230, né? A gente já descobriu o C2, elevado a E. O K, ele permanece, mas o tempo ele é 3, então fica 3K mais 70. Ok, resolve da mesma maneira. 70 passa para lá. 200 menos 70 vai dar 140, né? Então já vou deixar desse lado para facilitar. Então fica 200 menos 70, 140. 200 passa dividindo, fica o E, 3K, igual a 140 dividido para 230. Ok. Agora a gente pode utilizar a mesma forma que a gente tinha utilizado lá em cima, né? Então então fica assim. Fica ln de 140 dividido para 230 igual a 3K. Então, a gente pode simplificar aqui também. ln simplifica aqui, né? Para a divisão, fica 14 sobre 23 igual a 3K. Ou também a gente passa esse 3 para lá e ele vai dividindo, né? Então a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente pode escrever assim: ln de 14 sobre 23 igual a K. Ok. Então, o que a gente pode visualizar aqui? Então eu tenho aqui isso aqui vai ser aproximadamente, né? Esse valor aqui, né? Vou puxar para cá. Vai ser igual a menos 0,19018. Isso aqui é o valor, o valor, né? Então a gente agora vai substituir aqui na nossa equação que a gente tem. E como é que a gente tem? A gente tem a função em relação ao tempo igual a 230, que foi o C2 que a gente achou, e elevado a o K, né, que a gente acabou de descobrir, menos 0,1918T. Correto. Mas faltou uma coisinha, mas
70. Ok, agora a gente pode analisar essa solução aqui pelo gráfico, a gente analisa ela. A gente analisa que quando ela estiver chegando ali aproximadamente 70, vai ser mais ou menos 30 minutos ali a temperatura dela. Então, se a gente fizer o limite do tempo indo até o infinito, a minha função vai ser igual a 70. Então, para o bolo atingir essa temperatura razoavelmente, a gente tem que levar em consideração, fora da nossa intuição também física, tipo, esse gráfico ele mostra claramente que o bolo vai atingir essa temperatura em 30 minutos. E também essa temperatura TM pode também não ser constante, ela pode oscilar, e aí também vai afetar nessa questão do tempo e tudo. E também, e é isso. Espero que tenha ficado claro. E aqui a gente tem uma tabelinha também que o livro fornece. Ele dá as temperaturas iniciais, e aqui em quanto tempo do outro lado ele vai estar chegando nessa temperatura. Então ele está indo lá do 75, aí está descendo para 74 e descendo. Aí quando ele chega ali mais ou menos 70, aí está dando 32 minutos, né? Então ele está já fornecendo essa informação. E é isso.